Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Neste vídeo eu quero trazer um assunto que muito tem sido pedido para que eu falasse aqui no canal, que é sobre a constelação familiar. A constelação familiar é um tipo de abordagem desenvolvida pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger, que tem como objetivo trabalhar com os transtornos psicológicos e que envolve as relações familiares e relacionamentos. Porém, as técnicas usadas neste tratamento possuem muitas origens no ocultismo e na nova era, e no mergulho no subconsciente do grupo. Essas práticas de regressão estão nas origens dos traumas passados, seja desta vida ou de crenças em outras vidas, que podem abrir caminhos perturbadores. Pois é provado que a mente humana pode fabricar falsas realidades através dos chamados espíritos familiares. Nós temos um exemplo disso no filme que foi lançado, Contatos Imediatos de Terceiro e Quarto Grau, que é um filme que aborda as experiências que as pessoas tiveram com OVNIs, no qual são realizadas essas terapias de regressão. Apesar deste filme ser uma ficção, ele pode nos dar elementos sobre esse aspecto, no qual a pessoa pode ter contato com entidades malignas e visualizar experiências que ela nunca teve, experiências produzidas por esses demônios e entidades. Ou seja, os espíritos familiares podem agir nessas sessões e interferir na memória da pessoa que está realizando essas práticas de regressão. Uma das práticas é se imaginar dentro do ventre e voltar a nascer. Então a pessoa entra em um transe emocional e começa a lembrar dos traumas do passado, desde o seu nascimento até a sua vida adulta. Eu mesmo cheguei a realizar essa prática no passado, e por incrível que pareça, foi numa roda de exercício de laboratório de teatro. Os laboratórios teatrais se utilizam dos jogos de imaginação para realizar essas práticas de incorporação de personagens, para que os atores possam incorporar os seus personagens. Por isso que se acredita que muitos atores passam por transtornos sérios após incorporar certos personagens para o teatro ou para o cinema, levando até alguns ao suicídio e à morte. Os espíritos familiares se usam das energias e memórias dos envolvidos para criar essas falsas experiências, tal como acontece nas sessões espíritas. Por isso que os espíritos imundos se apresentam também como sendo a pessoa que já faleceu, contando coisas pelo espírito da adivinhação. As escrituras proíbem essas práticas, tal como Saul fez, para ter respostas invocando uma bruxa chamada Pitonisa, que tinha o espírito da serpente Piton. Na realidade, os médiuns estão contatando demônios que convencem as pessoas que eles são familiares, ou seja, confiáveis e acreditáveis. Mesmo que a constelação familiar não seja a prática da mediunidade, os espíritos acham que é um canal para eles atuarem, pois eles praticam a meditação, o esvaziamento mental, a regressão e a hipnose. Os espíritos familiares e os guias espirituais estão sob o controle de Satanás. Eles influenciam as pessoas a acreditar em mentiras e enganos a fim de contrariar o reino de Deus. Em Deuteronômio 18, do 10 ao 12 diz: Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte o espírito adivinhador, nem mágico, nem que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz essas coisas é abominável ao Senhor. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de ti. Por que a constelação familiar é algo perigoso? Além da falta de comprovação científica sobre a sua eficácia, enquanto método psicoterapêutico, o uso das técnicas da constelação familiar nas varas de família e violência doméstica podem ser perigosas, pois olham para o passado e para os comportamentos que se repetem em determinadas famílias, atribuindo a elas mais força. Essas práticas também foram utilizadas dentro da igreja evangélica alguns anos atrás, através do movimento chamado G12, que fazia o chamado Encontro com Deus, onde as pessoas eram submetidas a experiências psicoterapêuticas, volta ao passado e experiências de regressão, para assim curar os seus traumas. A chamada regressão nada mais é do que isto: voltar ao passado para se curar no presente. E não é dessa forma que a palavra de Deus revela que cura as pessoas, através dessa chamada cura interior. Isso não passa de uma prática ocultista utilizada há muitos anos. O principal foco da terapia de regressão é a entrada em momentos traumáticos e marcantes da vida da pessoa,
Mas não devemos realizar práticas de voltar ao passado e ter essas experiências novamente, pois a cura não acontece dessa forma. Pode ainda piorar e gerar ódios devido aos abusos na família e no casamento. Além disso, o diabo e os demônios podem também criar falsas experiências e falsos abusos que nunca aconteceram. Basta assistir aquele filme Contatos Imediatos, onde as pessoas vivenciam experiências alienígenas. Isso revela como a nossa psique e o nosso subconsciente podem criar experiências que não existem. Aquelas experiências pautadas simplesmente nas nossas emoções, e não na revelação de Deus ou na revelação divina, já que eles se utilizam de técnicas e abordagens como o chamado psicodrama, utilizado também por um famoso dramaturgo chamado Stanislavski, um russo que utilizava técnicas de incorporação para os seus personagens. Essas personagens podem se apresentar como demônios e espíritos familiares. Podem entrar na vida de uma pessoa através da adivinhação, meditação transcendental e outras práticas da nova era. Porque a partir do momento que a pessoa esvazia sua mente, ela dá acesso aos demônios encherem com alguma coisa, com alguma informação que não vem da parte de Deus. Jesus falou sobre o novo nascimento, que é a morte do velho homem e a busca de uma renovação através da palavra, para a renovação do corpo, da alma e do espírito. Portanto, o encontro com o Salvador já traz cura e renovação gradativa, através de uma reprogramação pela palavra de Deus. Não é preciso voltar ao ventre nem ao passado, mas morrer para o passado e ser uma nova criatura, sendo renovado a cada dia pela lavagem do corpo e da alma pela palavra de Deus. A constelação sistêmica tem gerado grandes discussões entre as comunidades. A pseudociência é qualquer tipo de informação que se diz ser baseada em fatos científicos, ou mesmo como tendo um alto padrão de conhecimento, mas que não resulta na aplicação de métodos científicos aprovados. Destacam-se, portanto, as seguintes: problemas emocionais tratados na constelação familiar, como ansiedades, depressão, luto, transtorno bipolar e automutilação. Transtornos alimentares, incluindo anorexia, bulimia e obesidade. Problemas somáticos, incluindo enurese, ecoprese e sintomas sem explicação médica, asma e diabetes mal controladas. Uso de substâncias e transtornos relacionados a traumas e até mesmo psicóticos. Uma constelação familiar é um processo de grupo tridimensional, que diz ter o poder de deslocar gerações de sofrimentos e infelicidade. Bert Hellinger, o fundador deste trabalho que estudou e tratou de famílias por mais de 50 anos, diz que observou que muitos de nós, inconscientemente, assumimos padrões familiares destrutivos, de ansiedade, depressão, raiva, culpa, solidão e até mesmo doenças herdadas através de nossas famílias. Na verdade, esses problemas são explicados nas escrituras como sendo atuações demoníacas que atuam nas famílias por gerações. Como é citado nas escrituras, aquelas pessoas que Jesus curou, que padeciam por influências demoníacas por muitos anos. Uma pessoa que fez constelação familiar diz: "Eu estava exausto quando a conheci. Ela me pegou pela mão e me ajudou. Fui curado de muitas doenças através do Reiki, e ainda estou sendo curado." A constelação familiar pode trabalhar com muitas práticas orientais e holísticas ligadas à nova era. Trabalha com algum tipo de regressão para tratar os traumas da família. A abordagem da constelação familiar é definida da seguinte maneira: padrões ancestrais estão incorporados ao nosso DNA e são inconscientes, diz Suzy Tucker, uma apresentadora de constelação familiar. Método desenvolvido no final da década de 1960 por Bert Hellinger, um psicoterapeuta alemão e ex-padre católico. Family Constellation é um método terapêutico que visa criar paz e cura em torno dos efeitos de longa data de conflitos familiares não resolvidos. O processo conecta os indivíduos com sua linhagem ancestral, bem como com dinâmicas familiares não reconhecidas, que se estenderam por gerações e sem o conhecimento deles, e que podem continuar a exercer uma influência prejudicial. É claro que esses conflitos existem e esses traumas, muitas vezes provocado por espíritos malignos e pacto no meio das famílias. Suzy Tucker explica que muitas vezes houve um evento traumático que aconteceu muitas gerações atrás, e a dor e o sofrimento desse evento foram passados para nós. No momento que é passado para baixo, para nós, através das gerações, não sabemos mais qual é a experiência. Ela diz que, embora não podemos saber o que aconteceu gerações atrás para causar essa dor, a constelação familiar procura trabalhar no resgate dessa lembrança que teria tido um efeito dominó e que causou o trauma emocional, procurando assim curá-la.
As constelações familiares trabalham em grupos de aproximadamente 10 a 40 pessoas. Todos eles se sentam em um círculo junto com o chamado facilitador. Uma pessoa do grupo que compartilha uma questão como: eu estou preso em um casamento sem amor, estou distante da minha família, sempre me sinto separada e sozinha, estou tentando parar de beber há anos e assim por diante. No trabalho da constelação, se começa a fazer perguntas factuais sobre a família dos envolvidos na terapia. Com essas perguntas, estamos procurando um evento no passado, explica Suzy, que teve o poder de mudar o curso da família de uma forma profunda. Um momento que pode ter gerado o conflito e o trauma. A morte precoce de um pai, escapar de um país devastado pela guerra, talvez, escravidão, um aborto. O facilitador então pede para colocar os representantes no círculo em relação um ao outro. Representantes de familiares afastados podem ser colocados de costa um para o outro e mais distantes. Os clientes podem não ter conhecido alguma das pessoas que estão sendo apresentadas, como membros da família que morreram muito jovem ou antes dele nascer. Neste ponto, o facilitador convida os representantes a se deslocarem se quiserem, enquanto o cliente observa. Um representante do avô do cliente pode começar a girar em círculos, e um representante do pai do cliente pode cair no chão sem motivo conhecido. Suzy diz que os representantes também podem começar a experimentar sentimentos que não são seus próprios, como terror, luxúria, raiva, tristeza. Eles também podem começar a sentir a dinâmica familiar, como antipatia ou compaixão. Isso porque estamos todos conectados em um nível, diz Suzy. Conhecemos as histórias um dos outros de várias maneiras essenciais. Ou seja, essa prática de constelação familiar nada mais é que uma prática ocultista e que possui vários aspectos de práticas espirituais e espiritistas. Portanto, parece ser bastante perigoso se envolver nessas práticas, pois não se sabe quais são os espíritos que estão atuando nessas rodas de psicoterapia de constelação familiar. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais.